Olá, tudo bem? Olha só, eu, Claudete Pessoa, venho falar com você que vai enfrentar o concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Nosso bate-papo concurseiro é um bate-papo concurseiro onde você vai entender toda a legislação complementar, essa Lei Complementar Estadual 141 de 1996, devidamente atualizada, hein? Claro, concurseiro sabe que tem que estar antenadíssimo, atualizadíssimo. A Lei Orgânica do MP do Rio Grande do Norte, ela trata da organização, né, da estrutura do Ministério Público do Rio Grande do Norte, mas também ela é estatutária, apresenta várias regras funcionais aplicáveis à carreira de membro do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Olha lá, ou seja, promotor substituto, promotor de justiça e procurador de justiça. Não é o Estatuto de Servidores, não. Aí é outra legislação, certo? Cuidado com isso. Então, vamos falar aqui neste módulo teórico, aqui ó, no superprofessores.com.br, onde você tem aqui o módulo completo, ok? E aí, vamos falar das regras de organização e também das várias regras estatutárias, funcionais, aplicáveis ao membro do Ministério Público. Eu tenho uma paixão por essa instituição. O Ministério Público é a instituição que tem a missão maior e mais linda do Estado Democrático Brasileiro. Constituinte passou para o Ministério Público, incumbiu o Ministério Público de zelar pelos interesses da sociedade. Então, assim, é muito bom estudar o Ministério Público, é uma instituição que a gente deve respeitar e fazer parte dessa instituição, seja como servidor, é uma experiência que você vai gostar e muito, ok? Depois manda a foto da posse. Qual o perfil constitucional do Ministério Público? Cai muito em prova. Qual o perfil constitucional do Ministério Público? Ele não é um poder, ele não é um quarto poder. Os apaixonados pelo Ministério Público costumam dizer isso, ele é um quarto poder, não é nada. Por que não é? Porque o Constituinte não o classificou, não o qualificou como um quarto poder. Ele sim é, pelo Constituinte, lá na Constituição de 1988, artigo 127, está qualificado como uma das funções essenciais à justiça, ao lado aí também da advocacia pública, da advocacia e da defensoria pública. Todas essas aqui são instituições que se qualificam no texto, no conteúdo constitucional, no Estado Democrático de Direito, como uma função essencial à justiça, né? Ao exercício jurisdicional. Cada um tem a sua missão. O cidadão, quando precisa resolver o seu problema, que ele não conseguiu resolver sozinho, o que ele faz? Ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. Faz o quê? Busca um advogado, não é isso? Para resolver os seus problemas, para ir junto ao judiciário, para que o juiz aplique a legislação e exerça a jurisdição, definindo o conflito de interesse, né? Mas olha só, esse cidadão falou o seguinte, olha, mas eu não tenho dinheiro para bancar um advogado, eu sou hipossuficiente, ou seja, não posso bancar os honorários advocatícios e as custas processuais, as despesas processuais, sem afetar o meu próprio sustento ou o sustento dos meus dependentes. E aí, recorre à defensoria pública. Então, a defensoria pública e a advocacia vai defender as pessoas, né, físicas e jurídicas, defendendo seus interesses. E a advocacia pública vai defender as pessoas jurídicas de direito público, vai estar lá a AGU, as Procuradoria dos Estados, Procuradoria dos Municípios, certo? Bom, e para o Ministério Público, qual é a sua missão? Defender os interesses da sociedade. Hugo Nigro Mazzilli, excelente doutrinador, membro do Ministério Público de São Paulo, né? Hoje ele é aposentado. Ele afirma o seguinte, o Ministério Público ele defende o interesse público primário, né? O interesse da sociedade que se constituiu em Estado democrático de direito, que tem lá os seus três poderes com um sistema de freios e contrapesos, cada um com a sua missão típica, a sua função típica, mas também com funções atípicas, e tudo isso em prol do bem comum, dos princípios e objetivos constitucionais, e para que tudo isso funcione, alguém tem que fiscalizar.
Quem fiscaliza toda essa dinâmica do Estado Democrático de Direito em prol do interesse maior que é da sociedade brasileira é o Ministério Público. Então esse é o seu perfil constitucional, uma das funções essenciais à justiça. Para tanto, para cumprir essa missão, o próprio Constituinte definiu a organização do Ministério Público. O Ministério Público se divide em Ministério Público comum, ok? E aí nós temos o Ministério Público da União, com seus ramos, certo? Ministério Público do Trabalho, Federal, Militar e do DFT. E também nós temos o Ministério Público dos Estados. Então aqui nós temos o chamado Ministério Público Comum, ok? Ministério Público Comum. Além desse Ministério Público Comum, nós temos um Ministério Público que atua junto, que funciona junto aos tribunais de contas, ok? Isso, junto ao Tribunal, ao TCU e também ao Tribunal de Contas dos Estados. Aqui nós temos o chamado MP Especial. Esse Ministério Público Especial está lá no artigo 130 da Constituição Federal. Vem sendo cobrado, viu? Cuidado com isso. É importante perceber que o Ministério Público Especial, ele não é dotado de uma lei orgânica própria. Não é uma lei orgânica, ele até tem uma lei orgânica, mas ele não é dotado de uma estrutura própria. Por quê? Ele integra a estrutura do Ministério do Tribunal de Contas a que pertence, ok? Ele faz parte da estrutura do Tribunal de Contas, certo? E aí ele vai atuar, ele tem uma atuação voltada para os interesses da sociedade, mas perante as competências do Tribunal de Contas, que se relacionem à função do Tribunal de Contas, ok? Agora, os membros do Ministério Público Especial, eles vão observar a mesma forma de investidura, tem lá os seus mesmos direitos, certo? Mesmas prerrogativas, garantias que os membros do Ministério Público Comum. Tudo bem? Só não tem ali uma estrutura própria diferente do que acontece com o MP Comum. O MP Comum, cada um tem a sua estrutura. O Ministério Público da União, Lei Complementar 75, e cada estado, com apoio da lei nacional do Ministério Público, cada estado regulamenta a sua própria estrutura. E o Ministério Público e o Rio Grande do Norte assim o fez com o seu próprio Ministério Público. Olha só, a lei orgânica e a Constituição determinam o seguinte: lei complementar, determinada a lei orgânica do MP, e a iniciativa dessa lei orgânica do MP é facultado aos procuradores gerais de justiça dos estados, que são os chefes do MP estadual. Estabelecerá essa lei orgânica, no âmbito de cada uma dessas unidades federativas, normas específicas de organização, atribuições e estatuto do respectivo Ministério Público. Então, cada lei orgânica tem essa função. A partir da base constitucional e da lei orgânica nacional do MP, a lei 8625, ok? A partir dessas duas normas bases, cada estado se organiza, cada estado se estrutura. E o Rio Grande do Norte assim o fez com a sua lei orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sempre trago aqui o artigo, Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Norte, artigo 1º. Qual o conceito? Esse conceito da legislação orgânica, ele tem amparo constitucional. A Constituição, no artigo 127, conceitua o conceito constitucional do MP. O MP é uma instituição permanente. Quando o Constituinte afirma que o Ministério Público é uma instituição permanente, dá ao Ministério Público a condição de cláusula pétrea implícita. Quer dizer que o Estado Democrático de Direito, ele vai ser desfigurado se o Ministério Público deixar de existir. Então, as emendas constitucionais que alteram o texto constitucional não podem extinguir e não podem nem enfraquecer essa instituição. Podem lhe dar mais força, mais proteção, mas não enfraquecer jamais a instituição. Por quê? Porque o Constituinte qualificou a instituição como uma instituição permanente, essencial ao Estado Democrático de Direito, ok? E aí, nesta
Com esta proteção, o Ministério Público ele se qualifica como uma das funções essenciais à função jurisdicional do Estado. Fazendo o quê? Perante, o judiciário, perante o exercício jurisdicional, qual é o seu papel? O Ministério Público vai atuar para a defesa da ordem jurídica, defesa do... E detalhe, quando se fala ordem jurídica, ordenamento jurídico é um conjunto de legislações voltado para a paz social. É isso, Por isso que existem tantas legislações. Então, quando você fala ordem jurídica, cuidado que o Ministério Público não defende a lei. Não, ele defende o ordenamento jurídico. Qual a diferença, Claudete? Se uma lei foi editada em conflito total com a Constituição, total estou exagerando, Mas em conflito, não precisa ser total não, É em conflito com o comando maior do Estado Democrático Brasileiro, que é a Constituição. Perceba, a lei obedeceu todo o processo legislativo, mas o seu conteúdo conflita com o comando maior, com o comando constitucional. O Ministério Público vai defender essa lei? Claro que não. Por quê? Porque a base do ordenamento jurídico é a Constituição. E que, já que essa lei está em conflito com a base do ordenamento jurídico, o Ministério Público vai ingressar com a ação de inconstitucionalidade, Para quê? Para a proteção da ordem jurídica brasileira, para que não vire uma farofa, É isso. Interessante, Cuidado com a sua prova. Ele também vai atuar na defesa do regime democrático. Qual a maior expressão da nossa democracia? As eleições, o sufrágio universal. O Ministério Público vai atuar em todas as fases, em todos os momentos do processo eleitoral. É interessante que a Emenda Constitucional 45 de 2004 vem e altera o texto constitucional quanto às vedações aplicáveis aos membros do Ministério Público e retira a possibilidade do membro do Ministério Público se afastar e atuar em qualquer vertente eleitoral. Não pode. Desde 2004, a Emenda Constitucional 45 de 2004. Porque antigamente era assim, vedado ao Ministério Público atividade político-partidária, vírgula, salvo, esse salvo acabou, ponto. Isso deu maior proteção à instituição, claro, Esse é um dos exemplos. O que mais? Vai atuar na defesa dos interesses sociais, direitos coletivos, direitos difusos, Então, direitos e interesses que atingem a coletividade como um todo, o Estado brasileiro como um todo. Nós temos aí a atuação do Ministério Público. É o interesse da coletividade. E também os interesses individuais indisponíveis. Claudete, se é individual, cada um que busque lá a proteção e a defesa dos seus interesses. Olha só, o cidadão, a pessoa tem vários direitos, vários interesses, e eles foram classificados. Dentre essas classificações, uma das mais importantes é a classificação em direitos disponíveis e indisponíveis. Alguns direitos você pode negociar, fica à vontade, faça o que quiser, principalmente os de ordem patrimonial, Você tem aí um telefone celular, você quer, Você quer doar, vender, é isso que você quer fazer? Pode fazer. Direito disponível. Entretanto, outros direitos do cidadão são tão caros ao ser humano que toda a sociedade se abala. Então eles foram elevados ao status da indisponibilidade. Liberdade, saúde, educação, vida, entre outros. Então são direitos tão caros ao ser humano que, uma vez atingido um cidadão, um ser, uma pessoa,
a sociedade se abala. E é verdade, né? Quando aparece no noticiário que uma pessoa sofreu uma violência e foi assassinada, uma criança, então, se tiver criança envolvida, não precisa ser criança não, né? Pode ser um adulto. Quando aparece alguém que sofre uma violência, que é assassinado, que sofre tortura, qualquer coisa, e aí prenderam os criminosos. Quando aquele criminoso vai passar pelo trânsito, vai ser transportado de um lado para o outro, a sociedade vai para a rua. A paz social, né, fica muito abalada. Por isso que esses direitos individuais foram classificados como indisponíveis e ao Ministério Público foi dada a missão de zelar por esses direitos. Porque de forma imediata atinge o cidadão, mas de forma imediata toda a sociedade se abala. E o Ministério Público tem qual dever? Defender os interesses da sociedade, em busca do bem comum, em busca da paz social. Certo? Olha que lindo! Esse aqui é o conceito constitucional, o conceito institucional, artigo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, atuando para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso aqui dá uma aula longa, mas aqui nós temos que ter foco total, não vamos atropelar, mas nós vamos acelerar, ok? E aí essa instituição é regida por princípios muito cobrados em prova: princípio da unidade, princípio da indivisibilidade e princípio da independência funcional. Olha lá, estamos ainda no artigo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Pela unidade, a atuação do Ministério Público, do membro do Ministério Público, é institucional e não pessoal. O doutor João da Silva, promotor de justiça, não atua em nome próprio. Quando você, olha lá, uma denúncia num processo criminal, tá lá acusando José da Silva. E aí, o doutor João acusa o José? Não. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte denuncia José. E quem subscreve, quem assina esta denúncia é o doutor João, promotor de justiça. Entendeu? Porque a atuação não é pessoal, a atuação é institucional. Doutor João é o Ministério Público. Isso é muito importante. Nós vamos estudar que cada membro do Ministério Público é tratado pelo legislador sob 2 aspectos. No primeiro momento, nós vamos olhar para o promotor de justiça, para o procurador de justiça e vamos enxergar um órgão público. Claudete, órgão público? Órgão público, sim. A Lei Orgânica do MP do Rio Grande do Norte classificou os membros como órgãos de execução, não é a única. Órgãos de execução, aqueles que executam as funções institucionais do Ministério Público. Perceba, são estruturas. Então, os membros são classificados no primeiro momento como órgãos, estrutura. E, olha lá, passando o promotor de justiça. E é um órgão público. Mas de carne e osso? É, isso mesmo. Órgão. Quem diz isso? O legislador. E é assim que você deve levar essa informação para a prova. No segundo momento, nós vamos olhar de novo para esse promotor de justiça e agora vamos enxergar um agente público. E isso, um agente público como outro qualquer, integrante de uma carreira, ocupando um cargo, nem é tanto qualquer, né? Pois é, ele ocupa um cargo vitalício, ele tem várias prerrogativas, ele tem direitos, mas ele também tem deveres. Ele também tem vedações, também pode sofrer processo administrativo e sanção disciplinar, como qualquer agente público. Entendeu? Então, isso é muito importante para você entender e gabaritar todas as questões de legislação orgânica do MP do Rio Grande do Norte. Combinado assim? Num primeiro momento, vamos enxergar cada membro do MP, cada promotor, cada procurador como órgão, como estrutura.
e depois como agente público. E aí, por que isso tudo, Claudete? Para a aplicabilidade dos princípios institucionais. Quando olhamos e pensamos nos princípios institucionais, aplicamos os princípios institucionais na atuação do membro do MP. Pela unidade, a atuação é institucional. Não é pessoal, não é o doutor João, é o Ministério Público. Eu lembro de uma promotora que ela falava assim, eu não sou representante do Ministério Público, eu sou representante do Ministério Público, porque eu sou o Ministério Público aqui, nesta sala de audiência. O pessoal achava ela insuportável, eu achava ela linda, né? Nossa, a mulher sabe muito, é isso, ela é o Ministério Público. Ok? E aí, indivisibilidade, outro princípio. Um membro poderá substituir o outro. Ué, se todos são Ministério Público, observada a atribuição legal, não é bagunça não. Até porque nós temos um outro princípio chamado princípio implícito do promotor natural. Ou seja, a lei define cada membro, qual o membro que vai exercer as atribuições, as funções institucionais do MP no caso concreto. Então, claro que existe uma divisão de tarefas, entendeu? Tudo bem? Existe uma divisão de tarefa para evitar o casuísmo, o direcionamento, tá bom? Mas, observadas as regras de atribuição legal, um membro pode substituir o outro sem qualquer prejuízo. Por quê? Pelo princípio da unidade, pelo princípio da indivisibilidade. E isso acontece muito. E o princípio da independência funcional. Pelo princípio da independência funcional, a atuação não é institucional? Sim. E ela só vai ser limitada pela lei e não por superiores administrativos. Existe uma hierarquia administrativa? Claro que existe. Existe o chefe, existe o colégio, o conselho, são órgãos de hierarquias administrativas ao membro. Mas essas hierarquias não comandam o exercício funcional de cada membro. Porque os membros do Ministério Público, no seu desempenho funcional, são regidos pela independência funcional. Estão apenas limitados pela lei e por sua convicção. Isso é muito importante. Claudete, e aí, como é que fica se mudar um tomar o lugar do outro e houver uma divergência? Não tem problema nenhum. É como se aquela pessoa, como se fosse uma pessoa só, como se ela tivesse mudado de opinião. Como assim? Vamos entender. A organização do Ministério Público, né? Princípios institucionais é algo que cai muito em prova. Tem que saber muito. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Vamos perceber essa aplicabilidade na estrutura do Ministério Público? Vamos entender isso? Você não vai errar nunca mais uma questão dessa. Nunca mais. Você vai entender. Aqui eu não quero decoreba, eu quero entendimento. Vamos lá? Olha só. Nós sabemos que o Ministério Público tem um Ministério Público, né, comum da União e tem o Ministério Público Comum dos Estados, certo? O Ministério Público Comum da União, o MPU, tem lá os seus 4 ramos, o MP Federal, Militar, do Trabalho e do Distrito Federal e Território, sem contar o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público, ele não é uma das funções essenciais da jurisdição, ok? Quem exerce jurisdição? O Poder Judiciário. Para se estruturar, o Ministério Público, ele observou a estrutura orgânica do Judiciário Nacional. Aí você vai dizer, Claudete, não é para estudar a organização judiciária. Eu sei, a gente não vai estudar não. Só que eu quero que você entenda isso aqui, para não errar nunca mais. Presta bem atenção. Perante cada estrutura do Judiciário, vai atuar uma estrutura do Ministério Público. Claudete, então o Ministério Público pertence ao Judiciário? Não! Claro que não. Por favor. A gente não viu que é uma instituição independente, é uma instituição permanente com autonomia. A gente vai falar da autonomia, da autonomia institucional, né? Ok? O Ministério Público não faz parte do Judiciário. O Ministério Público não se subordina a nenhum poder. Claudete, mas ele se subordina ao Executivo? Nada, ele está vinculado ao Executivo? Não está. Claudete está sim porque recebe os duodécimos, as dotações orçamentárias. Pelo amor de Deus.
Claro que não. O Ministério Público tem dotação orçamentária própria, o Executivo apenas faz o repasse, o dinheiro não é dele. Não é do Executivo, é do MP. Então, por favor, o Ministério Público é uma instituição dotada de autonomia, não integra, não pertence, não se subordina a nenhum poder. Entendeu? Entendeu isso? Por favor. Agora, o Ministério Público, no volume de sua atuação, onde que o Ministério Público mais trabalha? Os seus membros? Judiciário, claro. Função essencial da jurisdição. Onde que você encontra com facilidade um membro do MP? Lá no fórum, lá nos tribunais, nas varas. Claro! Então entenda isso aqui. O Ministério Público, ao se organizar, olhou para o Judiciário. Já que eu vou ter que trabalhar muito junto ao Judiciário, vamos montar uma estrutura que facilite o nosso desempenho, né, na qualidade de função essencial da jurisdição para defender os interesses da sociedade. Vamos fazer o seguinte, nós temos a Justiça Comum, a Justiça Estadual, Distrital e Federal. Então, vamos lá. Perante a Justiça Federal, quem vai atuar? O MP Federal. Perante a Justiça Estadual, o Ministério Público de cada estado, ok? Distrito Federal, o MP do DFT, que é um ramo do MPU, ok? Perante a do Trabalho, esse aqui ficou fácil, né? O Ministério Público do Trabalho, Militar, o Ministério Público Militar. No eleitoral é um papo sério, porque é ramo, é função que pertence ao Ministério Público Federal, que vai exercer o papel de Ministério Público Eleitoral, sendo que na primeira instância quem vai atuar é o Ministério Público Local. Mas isso não interessa para o seu concurso, não acredito que a banca vai cobrar isso de você, ok? Tudo bem? O Ministério Público Eleitoral é uma função do Ministério Público Federal. Vamos voltar aqui para o que mais nos interessa. Estamos pensando no Ministério Público Estadual, do estado do Rio Grande do Norte, ok? Tudo bem? E aí, presta bem atenção, nós vamos ter, presta bem atenção, membros do Ministério Público do Estado atuando junto à primeira instância, ok? Os promotores de justiça e os promotores de justiça substituto, deixa eu escrever aqui embaixo, os promotores de justiça vão atuar junto à primeira instância da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte. Seja promotor de justiça ou promotor substituto, ok? E aí, imagina um promotor de justiça oferece uma denúncia contra um réu, tudo bem? E ali ele trabalha aquela denúncia, trabalha no processo, atua no processo até a sentença. Chegou na sentença, o réu foi absolvido. O promotor não concordou com a sentença, o que ele faz? Recorre. Ao recorrer, nós temos o duplo grau de jurisdição, o efeito devolutivo do recurso, que vai determinar a remessa desse processo para a segunda instância, ok? E quem atua junto à segunda instância? O Ministério Público do Rio Grande do Norte, mas agora os procuradores de justiça do Rio Grande do Norte. E ali atua o procurador, perceba, o promotor de justiça iniciou o processo, acompanhou até a sentença, quando o processo fez o recurso e quando o processo faz o recurso chega à segunda instância, não mais ele atua e agora sim um procurador de justiça do Rio Grande do Norte. Ué, Claudete, e agora? Qual o princípio aplicado aqui? Princípio da unidade e da indivisibilidade. O membro não atua em nome próprio, atua em nome da instituição, então pela indivisibilidade, já que ninguém atua em nome próprio, um pode ser substituído pelo outro sem qualquer prejuízo para a relação processual ou para a sociedade ou para a instituição. E aí eu te digo mais, o procurador de justiça, em algum momento, lá após a decisão do órgão colegiado de segunda instância, não concordou com a decisão, recurso. E aí esse processo, em grau de recurso, se chega no STJ. E aí é o grande momento emocionante. No STJ, Superior Tribunal de Justiça, quem é que atua? Qual o Ministério Público que tem a missão institucional de atuação junto a todos os processos do STJ?
Hein? Porque o Superior Tribunal de Justiça é o único órgão que exerce a instância especial de toda a justiça comum. Então, no STJ, em grau de recurso, chega processo de todos os estados brasileiros, do Distrito Federal e da Justiça Federal Comum. E vai ter promotor, né? Vai ter membro do MP, promotor não, mas membro do MP de cada estado lá no STJ? Não. O que nós temos lá? Nós temos quem, em regra? Qual é o Ministério Público que vai atuar perante todos os processos que chegam em grau de recurso lá no STJ? O Ministério Público Federal, ramo do Ministério Público da União. Ué, o processo começou com o promotor de justiça do Rio Grande do Norte, foi para a mão do procurador de justiça do Rio Grande do Norte e agora vai para um membro do MP federal. É isso mesmo. Por quê? Princípio da unidade e da indivisibilidade institucional. Diga, isso é emocionante. É muito legal, né, estudar esta matéria. O melhor ainda é entender a aplicabilidade dos diversos institutos de organização institucional. E isso é o que vai acontecer. E olha só, esse é só o início do nosso estudo, né? E aí, o Rio Grande do Norte, em seu artigo 2º, apresenta a composição do Ministério Público Estadual. Olha lá, o MP sob a chefia do PGJ, do Procurador-Geral de Justiça, o chefe do MP estadual, compõe-se de procuradores de justiça, promotores de justiça e promotores de justiça substituto. Aqui nós temos a carreira, né? Carreira e cargo inicial, vai depois ser promovido substituto a promotor de justiça e depois promovido a procurador de justiça. E nós temos aqui a composição, né, desses membros que no primeiro momento são estrutura, integram a estrutura, são órgãos de execução e também agentes públicos ocupantes de cargos vitalícios. E aí, toda essa estrutura, nós vamos estudar cada uma dessas figuras, cada uma dessas pessoas, cada um desses cargos, e ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional, administrativa e financeira. A autonomia não se confunde com princípios institucionais. Autonomia institucional, princípios institucionais. Nós já falamos dos princípios institucionais, unidade, indivisibilidade e independência funcional. E o nosso próximo vídeo vai tratar da autonomia institucional, autonomia funcional, administrativa e financeira. O nosso bate-papo concurseiro está só começando. Você gostou? Está assistindo essa aula pelas redes sociais? Então agora ingresse aqui no site do curso superprofessores.com.br, que ali nós temos as demais aulas. Eu vou mostrar aqui para você, olha aqui o nosso site Super Professores, onde nós temos vários pacotes, vários produtos para você despertar o herói que existe em você, voar muito alto. Você tem que ser super, então vem para cá. Olha aqui, o MP do Rio Grande do Norte está aqui, basta clicar e adquirir o seu pacote completo. Também pode adquirir de forma isolada, pode, também é admitida que você adquira só isolado. Claudete, eu preciso da legislação orgânica, tá aqui. Basta clicar em legislação e você tem as legislações atualizadas, legislações específicas devidamente atualizadas para você. Então, olha só, vem para cá, toda uma equipe de professores para você gabaritar, tá bom? Então vem para cá, porque aqui você tem aula de qualidade, conteúdo de qualidade, material de qualidade, para que você conquiste a sua vaga. Você é o autor da sua própria história. Você é que deve fazer essas escolhas de qualidade. Voe mais alto e seja super. Te aguardo no próximo vídeo e o seu próximo vídeo vai estar aqui, na área do aluno, ok? Isso, na área do aluno você vai estar lá, basta adquirir esse produto tão importante para a sua conquista. Até lá, tchau, tchau!